Olá, irmãos, a graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no livro de Judas, versículo 17 ao verso 23, que diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Nós vamos falar sobre algumas exortações que Judas profere aqui aos crentes, como citado na primeira mensagem, a quem foi endereçada a carta, por ser uma carta aberta a várias igrejas, aos crentes judeus, por causa de todo o conhecimento que eles tinham do Velho Testamento, aos crentes universais de todo o mundo, e aplicando-se a nós nos dias atuais pelo mesmo contexto daquela época. Na primeira mensagem, nós falamos que o cristão genuíno, ele batalha pela fé. Na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o cristão genuíno manter a fé. Então, a grande ideia é: o cristão genuíno mantém a fé. Ele não deve abandonar o conjunto de crenças em Deus e na sua palavra. Ou seja, ele deve obedecer aos mandamentos e princípios da sua palavra. Se ele apostata, ele deve retornar um dia aos santos caminhos do Senhor. Assim como aconteceu com Davi, que pecou, desobedeceu, desagradou a Deus, mas se voltou para ele novamente e foi considerado um homem segundo o seu coração. Nós vamos falar sobre 4 passos para mantermos a fé. O primeiro passo está no verso 17 até o verso 19, é recordando dos testemunhos dos homens de Deus. Ele usa a expressão, no início do versículo, a seguinte expressão: quanto a vós, amados. Judas aqui está pedindo aos amados que se lembrassem das palavras proferidas pelos apóstolos de Jesus, e que tais palavras deviam mover todos os cristãos genuínos a manterem a fé, e que, observando estas palavras, eles estariam seguros dos falsos mestres. Judas alerta aos amados sobre 3 situações para identificar um falso mestre. Primeira situação, eles eram zombadores. Provavelmente, os homens ímpios que sorrateiramente se introduziram na congregação estivessem zombando dos crentes fiéis que haviam aderido aos ensinos dos apóstolos e que não se juntavam a eles na conduta desenfreada. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que nos períodos posteriores de tempo, alguns se desviariam da fé. Pedro alertou especificamente que nos últimos dias viriam zombadores, dizendo: onde está essa prometida presença do Salvador? Eles duvidarão das promessas da vinda do Senhor. Pedro disse em 2 Pedro 3, 1 ao 4, que eles dirão: tudo continua como desde o princípio da criação, especificamente no verso 4. Então, ao invés de seguir aqueles falsos mestres em suas doutrinas corrompidas, eles deviam lembrar-se do que Cristo e os seus apóstolos haviam dito, pois eles predisseram a vinda desses falsos mestres e impostores. Segunda situação, eles faziam separação. Pelo fato de Deus assegurar a segurança da salvação aos que o amam e obedecem à sua palavra, tais zombadores ímpios tentavam fazer separação entre o povo de Deus. Judas 19 fala sobre isso. 1 Coríntios 1:10 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Por que será que às vezes há falta de união nas igrejas? Por que será? Por causa desse tipo de gente que não querem obedecer e se sujeitar à palavra de Deus. A terceira situação diz que eles eram animalescos e sem espiritualidade. Eram pessoas com inclinações carnais, embora se considerassem espiritualmente esclarecidos. Judas os descreveu como sendo sem espiritualidade, ou não tendo o Espírito. Citando novamente a primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, 14, Paulo diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Nós estamos falando sobre 4 passos para mantermos a fé. O segundo passo está no verso 20, ele vai falar sobre edificar a vida através da oração. Ele usa a expressão edificando-os. A palavra no original grego traz em si a metáfora de uma casa, oikos, como nos escritos paulinos. Efésios 2, 20, por exemplo, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E por fazer alusão à construção de uma casa, a composição verbal de edificando-os aponta para uma ação de que esta casa esteja sendo erguida sobre um fundamento firme e seguro. E qual seria este fundamento, irmãos? A fidelidade na palavra do nosso Deus. No entanto, nada disso pode ser conseguido sem vida de oração. O indivíduo ora com o Espírito Santo, quando ora sob sua influência e em harmonia com a palavra de Deus. Por exemplo, podemos confiantemente orar para ficarmos cheios do Espírito Santo de Deus, mas só podemos orar no Espírito, ou só pode orar no Espírito aquele que tem o Espírito Santo. E estas orações revelam o que está dentro do coração deles. Romanos 8, 26, 27 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Talvez você esteja se perguntando: mas o que é orar no Espírito, pastor? Orar no Espírito é orar para que os santos realizem todo o propósito de Deus, ou seja, é orar segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que agrada a Deus, guiados pela vontade soberana do Pai. O oposto disso seria orar na carne, ou seja, orar segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Estamos meditando sobre 4 passos para mantermos a fé. O terceiro passo está no verso 21, seria mantendo o amor. E ele usa novamente uma expressão no versículo, mantendo-vos no amor de Deus. No mundo antigo, era costume as pessoas correrem para dentro das muralhas da cidade quando via o inimigo se aproximando. Lá dentro, elas se sentiam protegidas. Da mesma forma também, nós precisamos nos manter dentro do amor de Deus para estarmos seguros, amparados, protegidos pela pessoa do nosso Deus. O amor a Deus nos motiva a obedecermos a sua palavra. Afinal, o amor é a qualidade dominante do Criador. 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, como podemos permanecer neste amor? Judas diz que podemos adotar 3 medidas. Primeiro, Judas manda continuar a edificar-nos na nossa santíssima fé. Judas 20, a parte A, fala sobre isso. Então, conforme visto anteriormente, trata-se de um processo contínuo esse. Nós somos como edifícios que precisam ser cada vez mais
reforçados para suportar o aumento das intempéries. Segunda medida, uma segunda maneira de permanecer no amor de Deus é prosseguir orando com Espírito Santo. A parte B do verso 20. Isso significa orar sob a influência do Espírito de Deus e em harmonia com a sua palavra. E a terceira, Judas nos exorta a continuarmos a mostrar misericórdia, Judas 22, que é o último passo para mantermos a fé. O quarto passo está no verso 22 e o verso 23, ajudando os tendenciosos. Judas aqui exorta aos cristãos leais da congregação a continuarem a demonstrar misericórdia para com aqueles irmãos que eram fracos e foram influenciados pelos ensinos apóstatas dos falsos instrutores. Estes irmãos que tinham dúvidas sinceras precisavam ser ajudados para que os apóstatas não os tragassem para sempre. Judas fala de alguns que têm dúvidas, verso 22. Pedro diz que devemos guardar-nos contra os instáveis, que deturpam as Escrituras. O texto lá de segunda carta de Pedro, 3,16 e o 17, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Judas diz que estes que têm dúvida correm perigo e precisam ser arrebatados do fogo, verso 23. Os que foram desviados da verdade devem ser ajudados na esperança de que voltem ao seu próprio juízo, saindo do laço do diabo. O texto de 2 Timóteo 2, 23 e 26 é um texto importante de meditarmos nele, de lermos. Ele diz assim: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Para que os fiéis continuassem a mostrar misericórdia com os duvidosos, era necessário que distinguissem primeiro entre os dignos de misericórdia e os sonhadores, conforme nós citamos lá no verso 8, parte B, em outra mensagem. Tais instáveis corriam o perigo do fogo ou da destruição eterna, mas por virem rapidamente em sua ajuda por meio de exortação espiritual e de oração, cristãos estáveis, especialmente os pastores, seriam capazes de salvá-los, arrebatando-os do fogo. Infelizmente, hoje nem os pastores estão sendo ouvidos por esses instáveis. Se o verdadeiro arrependimento fosse demonstrado pelos que se haviam desviado, seria possível salvá-los da morte. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Resumindo, Judas nesse texto está falando que existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, os amados, aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus, nos ensinos dos apóstolos. Estes estão sempre firmes, buscando sempre fazer a vontade do Senhor. Segundo, os que estão em dúvidas, os que estão no meio do fogo, estes estão a um passo para abandonar a fé.
Esses devem procurar esclarecer as dúvidas e se voltar para Deus em obediência à sua palavra. E terceiro, os que já estão no pecado, os que já estão contaminados. Estes devem entregar a vida para o Senhor Jesus, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz. Esses precisam se converter mesmo. Qual é a sua situação então? Lá na igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, diz João que existiam os crentes frios e os crentes mornos. João diz que eles não eram nem frio nem quente, e que estava a ponto de vomitar da sua boca. Isso o Senhor Jesus falando. João está dizendo que uma igreja ou um crente indiferente é repulsivo para o Senhor e prejudicial aos seus propósitos. Que essa não seja a sua situação, que você seja um crente fervoroso, sempre atuante na obra do Senhor, alguém que será encontrado fiel quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.